aprovado em versão. Passamos agora para o item 7 da pauta como primeiro item, conforme acordado em plenário. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, na realidade se trata de um projeto muito simples, já aprovado pela Câmara Federal, um projeto de autoria do ilustre deputado João Arruda, projeto de lei complementar número 130 de 2015, que altera o artigo 3º da Lei 12.340 de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União para os entes federados, no caso da necessidade de executar ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Nada mais oportuno do que o Senado Federal, senhor presidente, discutir e aprovar esse projeto. Afinal, nós acabamos de passar por um dos maiores desastres ecológicos do Brasil, no que se refere na área da mineração, talvez o maior do mundo, e este projeto visa única e exclusivamente a alterar o parágrafo 3º do artigo 3º dessa lei, estabelecer um prazo para que o governo federal, no caso o Ministério da Integração Nacional, o prazo de 48 horas a contar do recebimento da solicitação por parte do município ou do estado ou do ente que se viu atingido pela calamidade pública ou situação de emergência, para que o Ministério tenha 48 horas para analisar a documentação, emitir parecer e reconhecer ou não a situação de emergência ou estado de calamidade pública. Como já disse, esse projeto ainda passará pela CCJ e pelo plenário da Casa. No que se refere a esta comissão, competência realmente da CDR analisar o mérito desta proposta. A proposição, na realidade, é importante que se diga, ela esclarece algumas coisas. Primeiro, o Ministério da Integração Nacional não precisa de solicitação de nenhum requerente para já decretar calamidade pública, situação de emergência e mesmo liberar recursos para os entes federados. Mas não é assim que normalmente procede. Normalmente, o ente federado, aquele município atingido ou estado, eles têm que entrar com uma solicitação junto ao Ministério. Normalmente, levam-se meses para que essa deliberação, essa solicitação seja ou não atendida, e aqui neste momento nós estamos, portanto, aprovando o parecer e parabenizando o autor, que estabelece o prazo de 48 horas para que o Ministério da Integração Nacional, agindo com rapidez no reconhecimento dessas circunstâncias excepcionais, possam decretar e concordar com liberação de recursos federais para socorrer as famílias, os municípios atingidos ou por situação, muitas vezes, fruto de evento da natureza ou muitas vezes por intervenção humana. Eu gostaria apenas aqui, senhor presidente, de, abrindo aspas aqui, e acho muito oportuno fazer, coloquei no meu relatório, ler aqui a justificativa do projeto, abre aspas. Temos assistido o crescimento de ocorrências naturais que devastam cidades e comunidades inteiras. Famílias que de uma hora para outra perdem tudo o que possuem. Cidades que perdem grande parte de sua infraestrutura urbana, cuja construção demandou anos, até mesmo décadas. Com a ocorrência de tais fenômenos que assolam muitas vidas, muitos municípios e estados se veem impotentes, sem que disponham de recursos para iniciar, logo após os desastres, a recuperação dos danos causados. Por isso, senhor presidente, diante de toda a situação, agora mesmo, no momento que o país acompanha traumatizado essa situação, que não é só um problema de Minas Gerais, de Mariana ou do distrito de Bento Rodrigues, mas é uma situação calamitosa que atinge todos os brasileiros, sabendo que a lama de Mariana já passou pelo Espírito Santo, que já vai chegar ao Oceano Atlântico, o Atlântico Sul, tão fundamental para o nosso ecossistema, sabendo do desastre ecológico que aconteceu, independente da indenização, no caso aqui da empresa causadora desse dano, o poder público tem que ter respostas rápidas e eficientes. Nós não podemos nos omitir. Esse projeto é fundamental que seja aprovado por esta comissão, que possamos aprovar ainda este ano no Senado e transformar esse projeto em lei.
eu encerro as minhas colocações realmente com um olhar especial para as vidas que foram perdidas em Mariana. Foram 11 vítimas fatais, 12 pessoas desaparecidas. E aí vem a pergunta, senhor presidente, quanto vale uma vida? Quanto vale toda uma história soterrada pela lama, como no caso de Mariana? Quanto vale todos os bens materiais perdidos e imateriais? Muitas famílias não perderam apenas as suas casas, ou não perdem apenas as suas casas em desastres naturais, em situações de calamidade pública. É importante lembrar sempre, mais do que o bem material, essas famílias perdem a sua história, o seu passado, que muitas vezes só vai ficar registrado nas poucas lembranças de sua memória. Desde o cachinho cortado, o primeiro cacho de cabelo do seu filho, ao álbum de família, a um presente dado por um ente querido que já não está mais entre eles, até aos bens materiais que, claro, fazem falta na vida de todos nós. Eu acho que esse projeto é uma resposta do Senado, não só a Mariana, ao distrito de Bento Rodrigues, mas é uma resposta do Congresso Nacional aos futuros casos, infelizmente, que ocorrerão, situações de eventos da natureza ou mesmo, infelizmente, fruto da ação, da omissão humana. Por isso é que eu peço aqui a aprovação do projeto de lei nesta comissão e, se for o caso, e diante da aprovação, já solicitaria o encaminhamento o mais rápido possível para a Comissão de Constituição e Justiça. É este o voto e esse relatório, senhor presidente. A matéria está em discussão. Queria registrar e cumprimentar a relatora, senadora Simone Tebet, pelo brilhante voto e pelas ponderações feitas por Vossa Excelência, quando da resposta desta Casa, do Senado Federal, desta comissão, a uma matéria tão importante. Quantos e quantos casos nós não acompanhamos no Brasil, de municípios brasileiros, até mesmo de estados brasileiros, que solicitam ao governo federal, ao Ministério da Integração, a situação de emergência ou a situação de calamidade pública, e em alguns casos se passam até anos para o governo federal consolidar o pedido. E aí o fato já aconteceu, acaba a população penalizada por aquele acidente, e no caso específico de Minas Gerais, uma tragédia de proporções mundiais, a maior tragédia do Brasil na questão ambiental, relatado pelos especialistas, e Vossa Excelência pede a inversão da pauta pela importância, pela representatividade desse projeto nesse momento. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a comissão, os senadores desta comissão, e com certeza absoluta é uma resposta que o Senado dá para acontecimentos como esse, e no momento que eu considero adequado de realizar e obrigar na lei um período de 48 horas para o Ministério ou dizer que dá ou dizer que não dá o estado de emergência para as cidades e para os estados. Obrigada, senhor presidente. Apenas para fazer um adendo, é importante dizer, que na realidade, muitas vezes o município não está apenas ou nem está atrás do recurso federal para essa questão, que muitas vezes, infelizmente, não sai. É que, ao ser declarado situação de calamidade pública ou de emergência por parte do Ministério, este município pode buscar outras fontes financeiras, seja através de emendas parlamentares, seja de financiamento junto a bancos estatais, para poder resolver o problema em loco. Daí a importância do projeto, e agradeço a Vossa Excelência pela deferência. É isso mesmo, senadora. Na verdade, ele não quer o recurso do Ministério, porque ele sempre quis, mas o Ministério não libera. Ele quer uma autorização legal para que ele possa também, emergencialmente, determinar algumas saídas para a tragédia. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, encerramos a discussão, colocamos em votação o relatório da senadora Simone, que conclui pela aprovação da matéria. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. A matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para as providências cabíveis.